Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cultura Criativa. Estamos na segunda temporada e, como todos já sabem, nesse novo momento, na segunda temporada do nosso podcast, o Rafa está comigo aqui, participar dessa conversa bacana, com convidados fantásticos. Rafa, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bem. Tô feliz em estar aqui, mais um episódio da segunda temporada. Tô feliz pelo episódio também que a gente vai estar falando de cultura, marca empregadora, comunicação interna. Marca empregadora é um tema que ainda não está tão pulverizado, não está tão conhecido aqui no Brasil. E a gente trouxe uma profissional que veio falar de marca empregadora. A gente precisa evoluir nesse tema e tô bem animado para essa conversa. Não, legal. E hoje, com certeza, gente, eu acho que a conversa para hoje, Rafa, pegue o bloquinho, pega a caneta, que vai ser uma aula. O profissional que está com a gente aqui é uma pessoa fantástica, um ícone dentro da parte da área de comunicação e marca empregadora. E sem muitas delongas, né? Sem delongas. Camila Mata, seja muito bem-vinda. Camila Mata, ela é gerente de comunicação, marca empregadora Latam Electrolux. Tudo bem, Cami? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, meninas? Muito Tudo bom bem. estar aqui com vocês. Eu também ganho um soquinho, assim? Bora, vamos lá. Muito legal, muito boa a iniciativa. E eu sou uma apaixonada por disseminar boas coisas. E principalmente EB, né? Que é uma disciplina relativamente nova. Aí, chegando no nosso mercado de América Latina. E a ideia é abrir a cabeça de todo mundo aí. Vamos lá, né? Para todo mundo perceber o quão interessante é essa área. A gente crescer todo mundo como um movimento. Não, com certeza. E aqui no nosso podcast a gente tem sempre um direcionamento. A gente gosta muito de ter conversas ricas que agreguem, a gente traz nossa opinião, a gente tenta sair um pouco desse status quo normal que a gente vê no dia a dia. A gente gosta de provocar ideias, porque acho que assim a gente consegue evoluir de maneira muito, muito diferenciada, não só como profissionais, como pessoas, e que as pessoas também consigam enxergar essa conversa, se inspirar e também levar esse conhecimento para suas empresas, né? Então a gente fala de cultura, marca empregadora, pessoas, negócios, e acho que aí o assunto vai para um lugar muito bacana. Só que antes de começar tudo isso, Camila, eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Como que você começou? Eu sei que você tem experiências internacionais fantásticas. O que você percebeu de diferença, né, de uma localidade para outra, porque envolve muito a parte de cultura, e isso obviamente transcende para o negócio, para as pessoas. Conta um pouquinho essa jornada tua, até chegar nesse momento atual que você está hoje. Maravilha, vamos lá. Vamos ver para onde essa conversa nos leva, né? Sim. Eu tô no mercado de comunicação aí já há mais de 15 anos, e eu era uma daquelas pessoas que... Eu sou jornalista de formação, e eu já entrei na faculdade de jornalismo sabendo que eu queria trabalhar em empresa. Talvez a única ali na minha sala, porque eu sabia que eu queria trabalhar no organizacional, no corporativo. Então, já fui olhando mais para esse lado desde o começo da minha formação. E uma coisa na minha história que eu tenho muito orgulho de falar é que eu já passei por muitos ambientes. Então, eu já fui do privado para o terceiro setor, no público, Brasil, hoje trabalho com América Latina, Europa, então eu queria explorar comunicação interna, comunicação externa, queria explorar um pouco para entender onde eu me encaixava, e isso veio construindo o meu pensamento. Aonde eu cheguei, o que eu trabalho e o que me motiva. Eu comecei lá em comunicação interna uma breve experiência, depois passei uma grande parte me desenvolvendo em reputação, gestão de crise, em comunicação externa, mais focado com isso. Até que voltei para comunicação interna quando eu entrei na Electrolux. Ali desenvolvi algumas coisas, alguns projetos, e tive essa oportunidade de trabalhar com marca empregadora. Daí foi quando fui para a Suécia, para o headquarter. Passei um tempo lá olhando a marca empregadora do Electrolux Group num aspecto global, que foram os primeiros grandes choques de cultura. Claro que... E essa mudança que você trouxe, Cami, você estava aqui no Brasil, atuando com comunicação interna. Na época, sim. E o desafio que você assumiu para ir para a Suécia, assumir marca empregadora e desenvolver essa estrutura, esse headquarter lá? Isso, a gente trabalhava com comunicação, na época eu estava com comunicação interna e um pedaço da comunicação externa também, aqui na América Latina, mas eu já estava flertando com outras coisas. Assim. Quando eu entrei na Electrolux, eu fui fazer parte dessa equipe de comunicação que estava dentro de uma área de pessoas.
e que tinha sido minha primeira experiência dentro da área de pessoas. E quando você é mordido pela área de pessoas, é muito difícil de você sair. Sim. Porque as coisas começam a se conectar mais, fazer mais sentido, você vê um valor agregado mais interessante. Essa frase muito bonita que as pessoas falam de, a gente coloca as pessoas no centro de tudo. Realmente você começa a ver que isso acontece, que isso existe, que faz muita diferença no seu trabalho. Então eu fui me envolvendo um pouco mais e aprendendo mais sobre projetos de pessoas, desenvolvimento, e me veio essa vontade aí de uma leve mudança de carreira. Falo leve mudança porque eu acho que EB também está muito relacionado à comunicação. São disciplinas diferentes, ações diferentes, estratégias diferentes, mas eu acho que elas partem de uma mesma essência no final do dia. E a gente estava desenvolvendo essa parte de marca empregadora, de employer branding no headquarter na Suécia, e veio a oportunidade, esse convite para sentar lá no Global um tempo e ajudar nessa construção. Então, eu cheguei lá e o meu primeiro job foi EVP. Só. Simples assim. A espinha dorsal do negócio. Já existia, claro, um trabalho de EVP. Formalizado, mas cenário pós-pandêmico, as estruturas mudaram completamente, o que importava num cenário antes da pandemia não é o que importa mais, e a gente fez todo esse estudo, escutando aí todo mundo para implementar o EVP. Daí fiquei numa dupla função lá também, porque nunca larguei a comunicação, também cuidava de um pedaço de comunicação lá, de comunicação específico para RH Global, e toda a estratégia de EB global. Até que chegou o momento de voltar para o Brasil e daí pilotar toda essa estratégia de EB que a gente tinha construído globalmente, que aí, já entrando um pouco no nosso assunto, não tem como uma estratégia de EB ser extremamente eficaz se você não está aterrado na realidade do local, né? Ela pode existir globalmente, regionalmente, enfim, mas você precisa ir localizando ela cada vez mais para atender a necessidade daquele negócio. Então, como nesse segundo passo de ir descendo, eu daí recebi a oportunidade de voltar para América Latina, para o Brasil e fazer isso acontecer aqui. É nesse momento que nós estamos agora, que é implementando todas as estratégias de EB, alinhado com o global, mas tropicalizando no momento em que a gente está de negócio hoje do Electrolux Group. Super legal. E tem um ponto que você falou, eu achei muito bacana na tua fala, que você comentou muito que comunicação, ela vem de uma mesma essência de EB. Né? Elas partem de uma mesma essência, porém são disciplinas diferentes. E isso é uma coisa que a gente percebe muito, né, Rafa? A gente conversa muito com o mercado, a gente estuda muito esse mercado, a gente analisa muito e a gente percebe que tem uma confusão clara, né, sobre isso. Acham que é engajamento, acham que é comunicação, faz parte, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Qual que é a tua opinião, a tua visão em relação a isso, tendo em vista que você é uma pessoa que atua nas duas frentes e é especialista nesses segmentos? Como que você vê essa confusão? Você percebe isso também, pessoal? Quando você conversa com alguém, você vê que existe a confusão? Não? Como é que você enxerga isso? Até questão cultural também acho que é legal de falar, né? Exato. Cada um que trabalhou fora, acho que trazer um pouco dessa essência de a diferença dos países, né? Como que é o EB aqui no Brasil? Acho que a gente explorar um pouco de como que está sendo, total. Um pouco do que você trouxe também, né, Ali? De como que é a visão do Brasil em relação à marca empregadora e as oportunidades que acabam até ficando na mesa, né? Que as pessoas não estão olhando para isso e acham, realmente confundem EB com comunicação ou qualquer outra coisa que não complementa, né? São estratégias diferentes, mas que elas não podem andar totalmente separadas, né? Eu acho que eu falo que vem da mesma essência porque são pessoas, né? Realmente esse talento no centro de tudo. Seja ele já colaborador, que daí acaba sendo um pouco mais do objeto de trabalho ali da comunicação interna, um talento que tá no mercado, que tá para se desenvolver, que acaba sendo focado mais em EB, muito embora o EB também trabalhe com retenção, né? Com o talento que tá interno. Eu acho que vem dessa mesma essência por isso, porque são pessoas. Mas aí também a gente... Agora provocando aqui, se a empresa estiver fazendo todo o desenho, tudo certinho,
acaba... A essência de todas as áreas é a mesma. Pode ser percebido no mesmo cesto de estratégias, né? E faz parte, deve ser parte da estratégia do negócio, né? Tá muito mais alinhada a estratégia ali do negócio de pessoas do que a engajamento, por exemplo, e a informação. Então, para mim, parte desse mesmo sentido, até porque, do meu ponto de vista, da onde eu venho, tudo deveria ter essa mesma essência, que é entender e olhar as pessoas. No final do dia, são elas que produzem, são elas que compram, são elas que consomem, são elas que precisam desse serviço, são elas que prestam esse serviço, e a nossa sociedade está muito voltada a isso, né? As empresas em que a gente trabalha. Mas entendendo um pouquinho, EB é uma disciplina nova no mundo. Ela não é tão disseminada assim, ela é relativamente nova no mundo, claro, muito mais recente e ainda pouco explorada nos mercados brasileiros e latino-americanos. Porque a gente vem de uma realidade onde a comunicação, os mercados de comunicação são hiperexplorados. Então, é muito comum você encontrar empresas em que áreas de comunicação absorvem algumas das demandas de EB, uma das partes da demanda de EB ali, as que tem mais a ver com reputação, com reconhecimento e até com engajamento, assim, né? Muito embora a máxima para quem trabalha com EB não é engajamento. Essa é uma parte ali que trabalha junto com reputação. É muito comum você olhar essas empresas assumindo isso, porque o mercado de comunicação nos nossos países é hiper explorado e valorizado, e EB ainda está chegando. E que é, por exemplo, diferente da Suécia, que é um dos polos de referência de EB, né? Muita coisa nasceu lá, muita da estrutura nasceu lá, e já é um mercado mais maduro. Mas está chegando, e está chegando com muita velocidade. Está chegando porque é legal, porque está no hype? Não, está chegando porque a gente precisa. A gente já sofre uma escassez de talento muito grande, de número de mão de obra qualificada, de skills, o mercado de trabalho está mudando, a gente precisa de skills, de habilidades em que a gente nem tem mapeado ainda. Imagino o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. O cenário pós-pandêmico deu uma mudada também na forma como o talento se relaciona com o trabalho, empoderou uma parte, tirou um pouco da outra, e a gente vem aí na maior escassez de talento que a gente consegue viver. Então, a parte, o trabalho de EB hoje é tentar, de alguma forma, suportar isso e fazer esse negócio continuar. Por isso que eu defendo essa bandeira e falo, a estratégia de EB tem que estar diretamente ligada na interseção do plano de negócio com o plano de pessoas. Porque é o que, em um futuro, claro, salvo as devidas proporções, vai fazer a continuidade desse negócio. Sensacional, sensacional. E eu gosto muito desse aspecto, porque a gente até comentou muito sobre a questão cultural, né? Até se comentou aqui da Suécia, o polo, que isso tudo surgiu de lá, muitas coisas, e tem uma maturidade maior, né, do que hoje o mercado latino-americano, de forma geral. E isso é muito bacana. Você entende, então, que o aspecto cultural ele é fundamental para que a gente tenha... e você trouxe uma fala que eu gosto bastante, ela faz muito sentido, que é o quê? O mercado latino-americano, ele é muito explorado, ou seja, explorado no sentido de excesso de demandas, ou abraça muitas coisas, das quais até não está muito no core do business, ou etc. Já, aparentemente, pelo que você trouxe, o outro mercado, a gente tem algo mais direcionado, mais linear, mais previsível. Esse aspecto, você entende que acaba evoluindo de maneira mais rápida o processo de EB, maturidade, estratégia de negócio, ou isso é uma questão... exclusivamente uma questão cultural são pessoas diferentes, modelos diferentes, né? Percepções diferentes de um local para o outro. Como que você vê isso? Isso é mais na prática, no dia a dia, você acha? Ou isso é um aspecto cultural de forma geral e é assim que está funcionando? Eu sou a pessoa que parte sempre do princípio de tudo que é demais derrama. Eu acho que a gente não pode nem ser tão 8 nem ser tão 80. E aqui temos os dois extremos para comparar, e a gente sempre tem que se encontrar no meio do caminho. Eu acho que o aspecto cultural, ele impacta muito, e ele nunca vai deixar de impactar, e não é uma questão de maturidade de mercado, ou de entendimento da disciplina, educação formal, ou a forma como a gente está trabalhando. Porque no final do dia, quando a gente fala de
marca empregadora, a gente está falando em como posicionar essa empresa para que ela seja atrativa o suficiente para atrair e reter talentos. Para eu atrair e reter o talento e fazer, né, aquele ambiente ser um bom ambiente para ele se desenvolver, entregar e alcançar suas metas e alcançar as metas da importante, empresa, né? Tem que olhar para isso, que no né? final Olha do que dia novidade. passa por aí, né? Sim. Também a gente não pode aqui ficar falando que tudo é muito bonito e, Sim. e passa muito por isso. A gente precisa mexer naquele indivíduo. E o aspecto cultural é tudo nesse sentido. Por isso que eu acredito sim em estratégias globais de EB, muito delimitadas, determinadas, que vão cascateando, mas existem ações que podem ser globais, que podem ser regionais, mas muitas das ações que elas têm que ser cada vez mais focadas para aquele target específico. Então, se eu vou fazer uma campanha de awareness de marca empregadora, de temas maiores, eu posso fazer uma abrangência maior e posicionar a minha marca ali como uma empregadora de escolha, como forte em ambiente de trabalho, forte em benefício, forte em desenvolvimento, forte em flexibilidade, enfim, naqueles atributos. Mas, se eu estou fazendo, por exemplo, uma campanha para recrutar, se eu estou tirando um hub de uma região, sei lá, me diz um tema aí, tecnologia, engenharia. Se estou tirando um hub de um lugar para o outro e quero mudar esse profissional ou esse perfil de profissional, eu tenho que fazer uma campanha mais segmentada. E daí eu tenho que entender o aspecto cultural dele. Por isso que EB também está tão ligado, ele fica nesse meio entre pessoas e comunicação, porque as ferramentas talvez sejam mais de comunicação, mas o conhecimento, a profundidade que você tem para conhecer tá muito ligada a pessoas. Sim, até a estratégia, né? Porque senão fica tudo muito no campo tático e a gente vê hoje que chamam de estratégia de marca empregadora postar no LinkedIn um conteúdo legal, um conteúdo que fala da cultura, um conteúdo que fala dos benefícios, que também faz parte, mas ela atinge parte dos objetivos de EB, né? O EB é muito maior, e até a gente estava conversando aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gravação, até Cami, você trouxe, né, um exemplo de como que para abrir a cabeça das pessoas, né, a necessidade de procurar por profissionais de um perfil específico que às vezes não tá ali naquela cidade, não tá ali naquela região, enfim, acho que é legal até você compartilhar aqui, trazer para o episódio, porque acho que é um tema para abrir realmente a cabeça das pessoas, que EB não é só uma coisa local, não é só uma coisa ali naquele universo menor ali, e até mesmo rede social não é só EB, né? Então, eu acho que tem muito mais caminhos e tem muito mais meios que a gente pode trabalhar, e aqui já é um ponto também de intersecção com comunicação, né? As ferramentas, como você disse, são de comunicação, mas quem vai ditar a regra é a pessoa que está olhando, é a área que está olhando para um objetivo maior, né? E aí a comunicação, ela vai entrar num campo tático também, para juntos realmente chegar num objetivo em comum, né? Eu acho que quando a gente começa... Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que o EB veio aqui para fazer. E daí, de uma forma até mais dura e cruel, assim. A gente tem milhares de estudos e de números e análises que diz, se você tem uma marca empregadora forte, você tem um recrutamento mais rápido, mais barato, mais ágil, mais assertivo, um turnover menor, tem um valor muito concreto para o negócio isso, né? Se eu tenho uma marca empregadora forte, um poder de atração interessante, eu consigo trazer um profissional com a skill que eu tenho enquadrado no mercado, eu não preciso ir lá tirar da concorrência num valor muito mais alto, porque, veja, quando você tira, por exemplo, um profissional da concorrência com um valor muito mais alto, olha a série de problemas que você tem, né? Sim. Você aumentou o teu ticket médio ali, às vezes tem outras pessoas na equipe que não estão nesse mesmo grade. Vira uma bola de neve. Então, o EB, ele vem como uma estratégia forte mesmo de pessoas, que não é só para engajar e falar, essa é uma ótima empresa, uma maravilhosa empresa para se trabalhar, quero trabalhar lá porque eu tenho o dia disso ou o dia daquilo. Não, é o pacote em que a gente tem. E para isso a gente usa essas estratégias e olha para outros lugares. Então, que também cruza muito com essa ideia de ser um pouco mais targeado. A gente hoje
o EB olha algumas análises de como o mercado de talento está se desenvolvendo, olha todos os KPIs internos e externos. Eu estou precisando mais de engenheiro, onde está formando mais engenheiro? Né? Em que estados formam mais engenheiro, que estados esses engenheiros têm mais mobilidade, a minha tabela salarial é mais atrativa ou não, e eu vou e faço uma campanha lá, direcionada nesse lugar, por exemplo, para que eu consiga atraí-los e retê-los. Eu olho não somente minha concorrência direta, mas a concorrência indireta, da onde que profissional que tem esse apelo, passa também um pouco pelo olhar de upskilling e reskilling, quem que tá fazendo isso já com esse profissional, se ele tá pronto ou se eu vou desenvolver. Eu acho que é um composto muito grande, e a gente cai muito nessa pegadinha de entender que EB é o postar no LinkedIn, por exemplo. E essa talvez seja uma parte, ou talvez seja até o final de quando a gente conta uma ação ali. É a consequência, né? Claro, são ferramentas muito importantes. Quando a gente olha, por exemplo, o Glassdoor. 80% dos candidatos olham o Glassdoor antes de entrar. E tem um dado, eu acho que parece que 90% dos candidatos, alguma coisa assim, topam uma mudança de empresa, mesmo sem ter um aumento salarial ou um aumento no total cash, né, de forma geral, benefício, salário, bônus, se está indo para uma empresa com uma reputação sólida. Então, a parte de reputação é extremamente importante. Mas ela se constrói com uma base. Não é só eu chegar e falar bem de mim e criar uma grande campanha ali. Eu tenho que ter uma base. E o EB trabalha nessa base também. Não trabalha só na camada da reputação. Ajuda ali a fomentar. Claro, não estou falando que é a área de EB que vai lá ajeitar a tabela salarial, benefício. Sim. Não é isso. Jamais. A gente tem áreas específicas para isso. Mas que a gente funciona tudo coordenado. Ninguém faz EB sozinho. Assim como ninguém faz comunicação interna sozinho também. Exatamente. Não dá para eu tirar da minha cabeça essa ação e desenvolver, mas também não dá para aceitar, e agora sendo polêmica aí, que é o meu traço de personalidade, mas também não dá para aceitar qualquer demanda de um cliente interno, por exemplo. Esse período de análise talvez seja a parte mais importante. E é sempre se perguntar, mas por que eu tô fazendo isso? Qual que é o ganho que eu vou ter? E às vezes você tem um ganho, só que às vezes Comece você olhar pro outro lado, sempre. E é tão básico isso, é tão óbvio, né? Eu fiz faculdade numa época que não tinha matéria de redes sociais, porque ainda não existia. Somos dessa época. Só assim, pra setar algumas expectativas aqui. Mas eu já aprendi isso, comece pelo porquê. Exato. Não tinha Instagram, mas tinha o comece pelo porquê. Exatamente. Mas olha que legal, né? Você trouxe aqui muito falando sobre tudo que você falou aqui, para mim, é estratégia de negócio. Tudo. A escassez de pessoas no mercado, como que eu posso atrair melhor esse pessoal, como que eu posso retê-los de maneira diferenciada, né? Essa sensibilidade que a gente tem que ter como comunicador, e quem olhando para a parte de EB, isso para mim é a chave do sucesso. Para mim, EB está conectado, a gente só fala de negócio e dores importantes para a empresa. E através disso, a gente começa a construir estratégias para chegar nas pontas, né? Então é isso que o Rafa trouxe aqui. Mas é só um post, Concordo contigo, é o final. Talvez o post é a parte final, é a ponta do iceberg. Se você for descer, você vai ver o quão complexo e quão intrínseco ele está conectado com os valores e objetivos da companhia. Porque as pessoas muitas vezes não enxergam ou não fazem esse cálculo. Por exemplo, quanto custa trazer um profissional de mercado, treiná-lo, desenvolver, tudo mais, e perder esse cara ou ter que mandar embora por fit cultural por N motivos? Quanto custa isso? É muito alto. É um custo que muitas vezes são negligenciados, mas é um custo muito alto. E agora pega isso e multiplica por 100 dentro de 3 meses, 4 meses. O montante financeiro, a gente sabe, vai levar para um board da companhia, você vai ver o quê? O que eles olham? Números. Eles querem ver números. E quando impacta resultado financeiro,
aí, obviamente, os ponteiros começam a mexer. E aí sim tem a parte de DB que é fundamental para garantir maior eficiência operacional, maior clareza entre o público externo, o público interno, fit cultural, né? Uma jornada muito bem estabelecida e alinhada com os propósitos das pessoas, porque hoje as pessoas se conectam muito com o quê? Propósito. Eu vou naquela empresa porque eu acredito naqueles valores, naquela crença. E eu acho que o EB, ele é a cola disso tudo, sabe? Estratégia, pessoas, para mim é 100% estratégia de negócio. Você falou uma coisa que ressoa muito na minha cabeça, assim, e esse talvez tenha sido um grande desafio. A gente vinha, antes ali da pandemia, de um momento totalmente voltado a propósito. As pessoas se conectavam com o propósito e estavam mergulhadas naquilo, e era cultura, e daí veio a pandemia e a gente voltou um pouco ali para base zero, com algumas inseguranças que já fazia um tempo que a gente não tinha, e aqui, claro, né, partindo desse recorte corporativo, de bolhas de privilégio, enfim, né, partindo aí desse momento. A gente voltou com algumas preocupações que há algum tempo essa parte do mercado não tinha, que era segurança, estabilidade, saúde. E muito se falava no ambiente de EB, nesse momento de pandemia, de será que essa virada vai acontecer total e a gente vai perder toda essa parte de propósito, de engajamento, do pertencimento, do valor que eu agrego com o meu trabalho, do que a empresa agrega para mim, e a gente vai voltar para esse período em que me importa ali a quantidade de dinheiro, o benefício que eu ganho, a estabilidade que eu tenho, se meu plano de saúde é bom e eu faço o meu e vou embora. E tinham duas correntes ali, umas falando, não, daqui a pouco a gente volta pro propósito, não, a gente vai ficar assim por um tempo porque tá doendo. E agora a pandemia se foi, cenário pós-pandêmico já mais solidificado, pouco a gente fala dessa época, já está ficando um pouco para trás. Mas a gente tá num momento, e daí é uma opinião muito pessoal, a gente entrou numa terceira era, numa era meio café com leite. Então a gente tinha o café, né, do propósito, do engajamento, a gente tinha o leite da segurança, da saúde, e hoje a gente tem uma terceira bebida, e é um café com leite. Porque a gente voltou e realmente importa, a pessoa se conecta muito com isso, e é importante para ela onde ela tá, a reputação daquela empresa, o que aquela empresa faz, seja em sustentabilidade, em responsabilidade social, em diversidade e inclusão, ou com o que ela faz para os seus filhos, o seu pet, né, movimentos novos acontecendo. Sim. Mas também sempre com aquela voz no fundo da cabeça dizendo, mas espera aí, pensa bem. Lembra do que aconteceu ali na pandemia, segurança, saúde, a empresa que se preocupa. Então a gente está numa outra era, num momento em que pra gente de EB fica mais complicado, e de comunicação fica mais complicado, porque agora a gente tem que dar conta desses dois recados, não só de um e não só do outro. Então os desafios eles aumentam, a gente precisa de mais estratégia, de mais ferramenta, porque atrair, reter, encantar esse talento não é mais só uma questão do encantamento em si. Exatamente. Você precisa provar por A mais B que você está entregando esse negócio. Sim, e vira estratégia mesmo, né? Aí sim a comunicação, né, o Employer Branding está conectado com a estratégia de negócio, né? A gente tem a ideia do podcast é realmente discutir um pouco do campo prático, né? Porque comunicação fica num discurso tão tático, que é o canal, é o tom de voz, mas isso fica nessa onda só, né? Não consegue subir para um campo realmente, de fato, estratégico, né? Por exemplo, a gente vê muito agora falando de inteligência artificial na comunicação. Sim. Mas a gente bate muito na tecla aqui, acho que é legal a Cami falar também que ela tem algumas opiniões em relação a isso, mas falar que a área de comunicação ela tá tão focada, tipo, agora tudo é inteligência artificial, vamos otimizar processo, mas e o back to basics, né? E o caminho de qual que é de fato a estratégia, onde você vai meter ponteiro, porque às vezes você nem tem conhecimento completo do teu público e você já tá falando de inteligência artificial, otimização de processo. E muitas vezes as empresas não conseguem nem fazer o arroz com feijão bem temperado. Que é o básico, é o alicerce. Sim. E a gente está construindo um famoso castelo de areia. Sim. A gente está pensando lá em cima, mas a nossa base não está sólida. Sim, vira uma entrega por entrega, sabe? Vira a campanha do mês colorido. Por quê? Porque tem que fazer. E essa é a resposta, porque tem que fazer. Mas
Por que tem que fazer? Quem Mas, disse? gente, É. alguém aqui tá surpreso? É a onda, é a moda. Né? E a gente passou isso. A gente que fez faculdade na época que não tinha nem redes sociais. Quantas modas dessas a gente veio e não tô falando que... Cíclico, talvez, né? Inteligência artificial veio, vai ficar e contribui, é excelente. Mas esse mergulho, como eu me refiro à moda, é esse mergulho de hiperfoco, né? cabeça, o hiperfoco em alguns temas, né? Quando começou o audiovisual, tudo era vídeo. Eu não podia escrever mais um texto e mandar um texto, porque daí meu público não engajava. Tem que ser vídeo. Tudo era vídeo. Veio a própria onda do podcast, a TV corporativa, Sim. o Jornal Mural Digital. Uhum. O Que transformação, né, Cami? Mural Digital. Esse é o fantasma que fica aqui na minha cabeça. A gente teve algumas ondas e agora estamos... E a gente foi agregando muitas das coisas disso que passou. Sim. Eu ainda uso vídeo, tá tudo bem, ainda tem a TV corporativa. O Jornal Mural Digital existe, né? As coisas a gente vai pegando, mas a gente perde um pouco o hiperfoco. Eu acho que agora estamos nesse momento na inteligência artificial, que sem dúvidas vai mudar muita coisa. Vai mudar o modus operandi. Com certeza. Da nossa área, vai mudar... recurso, vai mudar talento, vai mudar perfil de talento, né? Esses dias habilidades necessárias. Habilidades. Esses dias eu escutei uma frase maravilhosa, que é: a inteligência artificial não vai tirar o meu trabalho por tirar o meu trabalho, ela vai dar o meu trabalho para alguém que saiba lidar com inteligência artificial. Total Exatamente. sentido. É um outro momento. Mas eu acho que, às vezes, e agora sendo um pouco crítica, correndo o risco aí de ser cancelada, eu acho que tem um traço de comunicação de ter esses mergulhos e parar de olhar um pouco o lado e a realidade. Acho que você trouxe um ponto interessante do que é ser estratégico, por exemplo. Para mim, bem no final do dia... Tudo isso. A campanha, a ativação, eu ter um promotor, um vídeo, um processo disso, um daquilo, são ferramentas. Canal, são ferramentas. A estratégia de comunicação, ela pode ser resumida de uma forma muito simples e rápida. E aqui, assim, não sou eu que estou falando, é quem criou esse processo há séculos, que você tem uma mensagem, você precisa passar essa mensagem, você tem um emissor, você tem um receptor, você precisa fazer com que ela chegue aqui, sendo que aqui no meio tem alguns ruídos. E o processo continua sendo o mesmo. E a comunicação estratégica de verdade continua sendo essa. É você chegar com a mensagem aonde o seu público está. Hoje é muito mais complicado, porque a gente compete com um arsenal de coisas que estão tentando tirar a sua atenção, né? Veja, uma comunicação interna, por exemplo, que hoje a comunicação interna também está muito pulverizada. Você tem que falar sobre a estratégia do negócio, o que o negócio quer dizer. Você tem que falar sobre o que o colaborador quer ouvir, porque é isso que vai trazer ele ali a atenção para o seu canal. Você tem que falar as informações básicas para que ele consiga manejar o seu dia a dia dentro da empresa, né? Saúde, segurança, a porta A vai ficar aberta, a porta B vai ficar fechada, enfim. Você precisa engajar. Mas hoje a gente também precisa dar um panorama do que está acontecendo no mundo. Total. A gente entra em pautas jornalísticas mesmo, de informação, cada vez mais, que demanda mais apuração, um tom de voz mais interessante, mais rebuscado. Porque uma coisa é quando eu escrevo, precisa usar EPI na fábrica, bom, e solto. Outra coisa é quando eu faço um comentário que pode ter algum viés político, por exemplo. Eu preciso estar. E as empresas são cobradas, né? As empresas são cobradas por se posicionar por assuntos aí globais, assuntos do momento também. São muito cobradas. Teve um caso recente nos Estados Unidos de uma startup de tecnologia em que as pessoas estavam motivadas pelo cenário, né? Falando de política, algumas pautas mais religiosas, ideológicas. Sim. E a empresa lançou um comunicado, uma cartilha falando, dentro das dependências da empresa, a gente não fala sobre esses temas. Nós não nos posicionamos e não falamos sobre esse tema. E quase 50% da empresa pediu demissão. Olha só. Porque a empresa é um reflexo da sociedade. O que eu falo na minha casa, eu falo na empresa. Eu passo exatamente. 8 horas, com sorte.
dentro desse ambiente. Então, eu preciso também dessa válvula de escape. E a comunicação interna vem sendo cada vez mais cobrada por se posicionar sobre isso. Então, o nosso trabalho também passa a ser muito mais cuidadoso, muito mais de apuração, muito mais sensível. Sim, a comunicação, ela extrapola a narrativa da empresa. Né? Exatamente, ela extrapola. E a estratégia tá aí. É eu levar aquela informação até ali da maneira... E daí vem todo o background da empresa. Da maneira mais eficiente, com custo mais baixo, porque no final do dia também nunca conheci uma área de comunicação com budget limitado, mas gostaria muito, mas nunca conheci. E a gente precisa ainda dar conta de tudo isso. Equipes cada vez mais enxutas, sem apoio. E a gente tem que fazer a estratégia brotar ali do meio. Então, a estratégia nem sempre é uma apresentação maravilhosa que sai em fogos de artifício e uma ativação que você fala, nossa, nunca vi isso na minha vida. Às vezes é você parar e repensar um canal. Você tá forçando um canal em que aquele público não está lá, sendo que você tem um outro que ele já tá lá. Sim. E aí perguntam se isso é um erro tático ou estratégico. Pra mim é um erro tático, simplesmente tático, o canal tá errado. Não é porque a estratégia tá errada, tem que invalidar tudo, mas a área também precisa entender, as pessoas precisam entender a diferença de tática, de estratégia, é uma coisa tão simples, né? E aí a gente fica batendo de novo, né, nessa história do canal, é o canal e... Como que mede, né? Exato. O que é tático, o que é estratégico, que também é uma outra dor imensa da nossa área, que é a mensuração. Mensuração Sim, total. Sempre um tendão de Aquiles. Mas olha que interessante, né? Conectando muito o que o Rafa trouxe, que você comentou, Cami, a gente concorre com inúmeras audiências de todos os aspectos, online, offline, de tudo. E sem falar nessas audiências externas, a gente tem um nível de informação que a área de comunicação ela precisa, né, passar para o seu time, né? Sejam diversos temas. Então a gente vê muitas realidades de empresas soltando 9, 10 comunicados, falando, sabe aquele negócio? O próprio profissional, muitas vezes despreparado e não alinhando isso, ele acaba dando um tiro no próprio pé e tornando um processo aquela infoxicação completa. Ou seja, eu falo e ninguém me entende. Isso é uma coisa que a gente percebe de forma muito clara, por diversos erros. E na minha visão, a causa raiz disso é a falta de preparo dos profissionais atuantes nas áreas. Isso é uma coisa que a gente percebe com muita clareza, né, Rafa? E aí vem... Sim. Falta de alinhamento com a estratégia, porque ele não consegue entender. Falta de a dificuldade em aplicar coisas práticas ou táticas de maneira assertiva. Então, segmentar conteúdo. O interesse de fazer isso, o interesse de se conectar com a estratégia. A gente vê que a área fica muito isolada e parece que é um universo novo na empresa, totalmente diferente. A empresa precisando de e às vezes a comunicação, voltando ali, né, no que a Cami trouxe, de comunicar realmente se a porta A vai ficar aberta, a porta B vai ficar fechada, mas não sai disso. Mas será que isso é falta de iniciativa ou será que isso é falta de conhecimento? A pessoa não sabe que pode dar aquele passo a mais. Eu posso acrescentar Por favor, algo a mais? Lógico. Eu acho que essa é uma tríade. Eu acho que passa muito, às vezes, pela falta de preparo, talvez de conhecimento, mas eu também acho que tem uma falta ali de empoderamento, de alinhamento da comunicação com o negócio. Acho que não são todas as áreas de comunicação dentro das empresas que estão sentadas nesse lugar em que tem o poder de dizer, não vou comunicar isso, porque não faz sentido nenhum. Porque isso é perfumaria. Porque, veja, a gente acabou de lançar, tô inventando, tá? Não é um case. A gente acabou de lançar uma direção de corte de custo e você quer comunicar que a máquina da o refeitório mudou o cardápio. Que hoje eu não vou mais servir carne, vou servir peixe. Eu acho que falta também um trabalho, e daí falando com liderança de comunicação mesmo, um trabalho da gente se posicionar e levar esse valor para que as pessoas reconheçam esse valor. Porque tudo parte da gente. A gente precisa se dar esse valor. E como que você faz isso? Daí tem um trabalho que é duro, que é chato, que é difícil, que não é criativo. E a gente tem, às vezes, uma tendência a fugir dessa parte. Você tem que analisar número, KPI, entrega, valor, montar business case, defender, investimento, recurso, cruzar essas informações para mostrar o seu valor. E daí conseguir essa posição dentro da empresa para daí conseguir dar alguns passos. Exatamente. Junto também com essa falta de preparo, às vezes, porque eu acho que
essa parte nem nos é ensinada. Acho que muita gente nem entende como um escopo nosso. Essa ideia de barrar e falar sim, não. Esse papel consultivo, né? Eu acho que tem 3 grandes esferas, assim, eu escuto muito isso. A gente quer sair do operacional e ser mais estratégico. Eu quero sair do operacional e ser mais estratégica, mas eu quero, além de tudo, ser mais consultiva. Eu quero que as áreas de comunicação, elas cheguem, seja a do carimbo, que olha e fala, isso faz sentido, vamos por esse caminho que vai te dar isso, aquilo, vamos por esse que vai dar aquilo. Mas qual que é todo o trabalho, né, de fomento que essa liderança precisa fazer até a gente chegar lá? E o que a gente também tem na mão para fazer isso? Veja, a gente começou a falar de métricas de comunicação, de KPI, faz quanto tempo? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E o que a gente mensura hoje? Nada. A gente coleta milhares de informações. Exatamente. A gente coleta vários dados. Na maioria, a métrica de vaidade. Perfeito. Exato. E muitas vezes a gente está com um monte de informação de métricas de vaidade na mão. E o que a gente faz com isso? Nada, porque a gente não sabe nem olhar esse negócio. Fica mais vaidoso. E daí tem aquela rixa maravilhosa que quase todas as áreas têm, que é meio que intrínseco em comunicação com marketing. Mas por quê? Porque o marketing trabalha esses dados de uma forma muito bem feita já há muitos anos. Eu que venho de marketing, para mim foi um grande choque de realidade de entrar na Clima, né, e entender um pouco como que funciona esse mercado, né, porque no marketing já está além da medição, eles estão voltando para talvez nem precise medir tudo. Exatamente. Tá indo para um caminho assim, como que eu meço branding? Eu não consigo mensurar a jornada inteira do cliente, né? A jornada inteira do lead, né? Toda a jornada de compra. Você não consegue mapear ela porque existem o Dark Social, existe o Dark Funnel, que é o quê? É aquele papo de, eu vi um conteúdo, eu não curti, eu não comentei, eu não fiz absolutamente nada, eu gostei daquilo, eu vou lá e compartilho num grupo de WhatsApp. Como que a empresa vai medir isso? Né? Então, tá indo para um caminho que eles queriam colocar a tal da UTM, que para quem não sabe é onde você personaliza a tua URL, e aí você entende qual que é o canal que tá vindo, qual que é a campanha que tá vindo, e você consegue olhar no Google Analytics da vida o desempenho daquela campanha em específico. Só que isso virou tão frenético que aí vamos medir tudo. E eu entendo que comunicação está nessa fase. Vamos medir tudo, eu preciso entender tudo, né? O que o colaborador está fazendo, o que ele gosta, mas assim, é num caminho tão detalhado que chega nessas métricas de vaidade, ou chega até numa métrica assim de tantos dados na mão e que ninguém sabe o que fazer com isso, porque você não precisa medir tudo. Existe também a jornada, a Dark Journey aqui, eu tô inventando esse nome, né, pra ficar bonitinho, uma Dark Journey aqui do colaborador, entendeu? Que nem tudo você vai conseguir traquear, então acho que a gente tem que olhar para um caminho muito mais maduro dos dados, para que não fique exatamente como o marketing já passou por essa experiência. Então eu falo muito que comunicação tem que olhar para o marketing, porque é um mercado que já está mais maduro. Então olha para lá e pega a referência para trazer para a comunicação. Traz os aprendizados, tropicaliza e traz para o nosso negócio. Aprende mais rápido, pega esse atalho, entendeu? Não precisa passar pela experiência de medir tudo, depois ver que isso não vai resolver e depois tentar voltar para tentar fazer algo diferente, sabe? E veja, são movimentos que acontecem, né? Quantas áreas também de comunicação não estão cada vez mais imersas nos processos de change management? Sim. Né? Então vamos lá e vamos olhar com esse time de change management e entender como faz. Porque, lembra, no final do dia, pessoa produz, pessoa compra, pessoa presta serviço, pessoa usa o serviço. No final do dia, a nossa essência, todo mundo tem que sair do partir do mesmo princípio, né? Então, por que a gente não faz mais esse intercâmbio, não trabalha mais assim? Num mercado em que a gente também fala um monte de trabalho em squad, new way of working, e colaborativo, e trabalho em rede, comunidade, mas como que a gente usa isso a favor da comunicação de uma forma que seja inteligente, que seja estratégica e que vá diminuir o nosso trabalho? Porque eu acho que esse também é um outro ponto que me pega pessoalmente, como uma dor. Parece que quanto mais estratégico a gente tem que ser e precisa ser e quer ser, mais trabalho a gente vai ter. E não passa por aí. Às vezes passa por simplificação. Acho que vocês comentaram isso, né? Do back to basics. Passa por simplificação. Por que eu preciso de 4 horas de trabalho numa peça de comunicação que passa pelo redator, pelo designer?
para uma peça que o meu colaborador vai ler por 40 segundos. Uhum. Qual é a lógica de custo disso? Desse Exato. dinheiro que eu estou investindo, no tamanho desse impacto. Por quê? Exato. E o desafio, assim, pra gente ser simples em tudo que a gente faz, é aquela velha máxima, né? 20% de esforço para 80% de resultado, né? Pra gente chegar num nível como esse, o simples é tão complexo, é tão difícil, e a gente... Acho que a mente do ser humano é pensar o quê? Eu preciso complicar para mostrar que eu sou relevante. Para mostrar o valor. Exato. E muitas vezes nesse processo a gente complica coisas simples, a gente não sabe o que a gente faz com esse volume de dados que a gente está trabalhando, por quê? Eu tenho um monte de dados ali, ok, importantes? Sim. Relevantes? Talvez não tanto. Mas o que eu faço com isso? E o ponto é, por que eu estou coletando isso? Volta lá para trás. Começa pelo porquê. Por que você está medindo isso? Será que precisa medir isso? Será que precisa medir tudo? Com certeza não. Agora, o que precisa medir? O que está atrelado ao que o resultado que a empresa espera? Quais são os meus objetivos? Porque se a gente voltasse para trás, simplificasse e entendesse de maneira clara e objetiva as coisas, eu acho que a gente teria grandes resultados, né? O problema é que a gente complica o nosso caminho dentro das jornadas corporativas. E quando a gente vê, a gente está tão envolvido com diversas coisas, tão complexas, a gente nem sabe o porquê nós estamos fazendo isso. E o que acontece no final? Resultado zero. Pouca relevância da área. Aquela sensação de trabalhar. Trabalho. E... Exato. A gente se enrola. A quantidade de horas trabalhadas por dia não te diz que você é produtivo, que você entrega resultado. Esse é o ponto que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Sim. Essa é a realidade. Tem gente que trabalha 4, 6 horas por dia e entrega um baita de um resultado, né? E tem esse tempo de ócio, talvez, para olhar outras coisas, se profissionalizar, cursos, etc. O que seja. E tem gente que trabalha 10, 12 horas e que não entrega nem um terço. Só que eu vou para a rede social, faço uma fotinha, posto lá, saindo da empresa agora e tal. Uhum. Então, essas métricas, essa visão que eu percebo hoje em dia, ela é complicada, é polêmica, sim, sem sombra de dúvidas, é um assunto bem polêmico, mas eu acho que no final das contas, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não tornando relevante a nossa área, que a gente tanto gosta, que a gente acredita, acho que aqui todo mundo é entusiasta nesse assunto, nesse tema. Eu tenho quase mais de 20 anos dentro desse mercado, na parte de comunicação, agora especializando na parte de EB, né? E eu vejo que o quão relevante é a oportunidade que a gente tem na nossa frente, agora que agora, tem muita coisa boa, mas depende dos profissionais em traduzir isso em algo muito concreto e sólido. Se a gente ficar nesses discursos amplos, nesses discursos mais romantizados muitas vezes, esquecendo que a base de tudo isso é resultado para o negócio e que as pessoas é uma parte importantíssima e fundamental, e a base dessa jornada são pessoas, a gente já vai acabar não saindo de lugar nenhum. A gente vai entrar em muita discussão, hiperfoco, IA, como bem você colocou, né, Cami? A parte de IA, nossa, bacana, é legal. Mas como que a gente está trabalhando de fato? Vai mudar muita coisa? Sem sombra de dúvida, já está mudando. Mas o que a gente faz de fato? Eu te garanto que a maioria dos profissionais ou é para fazer um comunicadinho via ChatGPT, ou é para fazer uma correção ortográfica. Mas, cara, quais outros prompts podem ser utilizados para a gente ser mais estratégico? Entregar ali 80% de resultado tendo 20% de esforço. Né? Acho que aí começa uma discussão mais sólida. Né? Não sei o que vocês acham nisso, mas a minha opinião é muito nessa linha. Né? Dói. Crescer dói, se posicionar dói, você ocupar outras cadeiras vem mais responsabilidade. Não vai agradar todo mundo. Não vai agradar Essa todo é a mundo, dor. Vem mais peso, e passa muito por isso, né? Acho que se você olha ali as equipes de comunicação de algumas décadas, esse time é muito legal, eles estão em todas, eles são super divertidos, fala lá com a menina da comunicação que ela é ótima. E hoje a gente já vê um momento de tipo, tem que falar com eles barram umas coisas, tem que ver se eles autorizam, mas faz parte desse reconhecimento. Exato. Porque a gente consegue cada vez mais mostrar que é relevante. Quando a gente está num cenário em que o mundo é comunicação, né? Veja aí, olha a revolução, o que a gente consegue fazer com fake news hoje. Nossa, verdade. Né? Sim. Melhor nem entrar nesse tema, senão a gente fica aqui mais umas 2 horas e chorando ainda por cima. Mas você viu quão importante é a força que a comunicação tem, né? A gente tá num mundo em que a informação ela tá ali o tempo todo. E a comunicação interna tá competindo com tudo isso. Veja, todos trabalhamos bastante, certo?
Bastante. Certo, não tem muito o que fazer. E daí você tem entre uma reunião e outra, entre um projeto e outro, ali 6, 7 minutos para dar aquela respirada. Você vai olhar o e-mail que é comunicação interna ou você vai entrar no TikTok? Você vai olhar o seu WhatsApp ou você vai parar na frente do jornal Rural Digital? E dar uma lidinha no que está acontecendo. Não. As coisas mudaram. Então a gente compete com outras coisas. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo em que a gente compete com tudo isso, a sociedade entende que esse é um lugar contaminado, que nem tudo do que está ali é verdade. E nós ainda somos uma parte, um ramo dessa comunicação imaculada, que ainda tem muita credibilidade. Então é por isso, até voltando um pouco nesse assunto, é por isso até que muitos nos cobram esses posicionamentos de pautas políticas, ideológicas, sociais, o que está acontecendo no mundo. Veja o que a gente fez durante a pandemia. Sim. Quantas vezes eu não escutei colaborador falando, vou esperar isso sair na comunicação interna, naquela história do usa máscara, não usa, toma esse medicamento aqui ou não toma, faz isso ou aquilo, vou esperar sair na comunicação interna. Então, ainda temos essa credibilidade, somos muito bem vistos, para isso fazemos um trabalho muito relevante. Mas qual que é a grande dor? A gente não tem essa agilidade que a social media e a fake news têm. Sim. Nem a mídia no geral, né? Sim, claro. sim. Então ficamos ainda muito presos a isso. Mas olha o tamanho do poder. E por que a gente não está usando isso? Por que não está todo mundo nesse momento construindo business cases gigantescos e levando para os seus boards para que eles entendam o tamanho e a virada de jogo que você pode dar se você tem uma comunicação que a estratégia é a interseção do business plan com o people plan. Sim, e até a gente tá indo para a reta final aqui do episódio. Acho que é legal até a Cami trazer alguns cases, algumas histórias aí interessantes da Elux ou de alguma outra área aí na tua carreira, até pra gente ir para um campo aí de como que é lá, né? Quais foram os seus desafios, o que você teve de história de sucesso, né? Histórias interessantes aí para nossa audiência saber um pouco de tudo isso que a gente tá falando, né? Então, Cami, gostaria que você falasse aí um pouquinho de alguma história aí que vem na sua cabeça aí a respeito aí da... Histórias vem de monte, né, Cami? Tem, desafios tem de monte. Fala aí que tem bastante. Tem bastante. Já que a gente falou bastante, né, de estratégia versus operação, tático, algo que a gente tá trabalhando agora, que acho interessante, a gente parou. Antes a gente parava e calendarizava todas as ações que a gente vai fazer, as comunicações, o que vai ser as campanhas, enfim. E recentemente a gente começou um outro tipo de análise, porque isso precisa estar linkado ao plano de negócios, ao plano de pessoas e ao plano de EB, porque lá nós funcionamos juntos, né? Comunicação e EB dentro do mesmo guarda-chuva, claro, com escopos diferentes, mas nessa sinergia. E daí agora a gente define alguns pilares estratégicos que permeiam esses planejamentos e dentro desses pilares as nossas comunicações e estratégias de comunicação elas têm que estar encaixadas ali. Porque é isso que está entregando o valor ao negócio. E daí a gente tem uma equação que a gente chama da equação de sucesso, que a gente vai categorizando a experiência do colaborador, a jornada do colaborador, o que ele quer saber, o que ele precisa saber, que é um pouco diferente do que ele quer, às vezes, o que o negócio precisa dizer e o que é a cereja do bolo, o que trabalha ali com o engajamento. Somado isso, dividido ali pelos nossos pilares estratégicos para entender o que faz sentido. E a partir do momento em que a gente consegue ter o resultado dessa equação, é que eu vou medir dentro daqueles pilares estratégicos, se isso vai ser só um anúnciozinho numa TV, se isso vai ser uma campanha Hero que vai permear o ano inteiro, se eu vou usar um canal ou se eu vou fazer uma estratégia cross-channel, se eu vou colocar um porta-voz para falar, se eu vou colocar o rostinho de alguém ali como sponsor ou não, porque também trabalha ali com reputação, né, com a forma como a gente desempenha, e tudo isso sendo entendido por métrica. Então,
muitas das campanhas e das definições que a gente definiu esse ano, desde o PEC, que é uma comunicação pontual, até essa campanha Hero, a gente olhou os dados passados do consumo dessa informação. O quanto essa informação foi consumida e o quanto essa informação foi válida, pra gente entender se, às vezes, esse campanha Hero desse tamanho não precisa ser... Não poderia ser um PEC. E é trabalhoso de fazer, mas não é difícil. Se você tem a clareza dos objetivos do seu negócio, do que o negócio precisa atingir para aquele ano, o que a área de pessoas precisa atingir, quer se posicionar aquele ano, isso fica relativamente simples. Mas sabe qual que é o ganho de tudo isso? Não é, agora eu sou uma área mais estratégica, é mais legal. O ganho de tudo isso é empoderar o meu não. Porque quando vem um cliente e pede, eu quero fazer dia do arroz doce. E você fala, não. Mas por que não? Pera aí. Tá aqui, ó. Por isso, porque não tem a ver com isso, não tem a ver com aquilo. Mas eu tenho budget, eu posso fazer. Mas não está alinhado com o posicionamento estratégico da empresa. Acabou. Sensacional. Sim. E daí a gente vai... É um trabalho, um objetivo, vamos lá. Sim. E vai reduzindo a quantidade de informação, mas mais do que reduzir a quantidade de informação, é reduzir a quantidade de narrativa. Porque... acho que é uma realidade para todo mundo, estamos quase enlouquecendo de tantas narrativas. 3 drivers disso, 3 propósitos daquilo, 4 do não sei o que, 5 do não sei o que, e daí no fim você não sabe, você fecha o olho e fala, qual que é a frase que representa a sua empresa? Pum! Cada um vai falar uma frase. Vai falar do arroz doce, né? Ainda vai falar do arroz doce. Vai. E alguém ainda vai inventar que tinha canela. Exatamente. E daí a ideia é ir reduzindo isso de narrativa. Acho que esse é um case super interessante que cruza muitas das estratégias, das ferramentas ali de comunicação que a gente está tentando implementar. E daí o segundo passo disso a gente está cruzando isso com o EB agora também. Que é como eu posiciono, pego o meu EVP lá, as minhas mensagens do EVP e costuro nessas comunicações. Para eu otimizar e ser mais simples. Por que eu vou fazer uma campanha de orgulho de pertencer e semana do reconhecimento, não sei, em comunicação interna e uma para divulgar o meu EVP? Eu posso costurar essas mensagens. Claro. Isso pode ser otimizado. Uma outra coisa que a gente está fazendo que é muito legal, e isso eu tenho um baita orgulho, porque também não é um negócio que a gente vê sempre, como que a gente trabalha e faz a interseção da marca empregadora com a consumer brand. Sim. A gente divide hoje os mesmos espaços. Por exemplo, São João de Caruaru é um maior festival junino do Brasil, inclusive maravilhoso, vale a pena. A Ilux fez uma ação ano passado. Patrocinador, uma ação de marketing, de consumer brand, porque é uma região do país em que a gente quer ser mais sólido, estar mais presente, quer estar mais lá com os nossos produtos, mas é uma região muito frutífera de talento também. É uma região que tem muito talento e um talento que nos interessa muito, porque é uma região que tem uma escolaridade interessante e com recortes de áreas em que a gente precisa. Que tem uma mobilidade interessante, e sentamos com marketing, ali com o pessoal de consumer brand, vamos aproveitar, vamos fazer uma dobradinha, e daí a gente leva as duas, porque quem trabalha aqui compra os nossos produtos, né, o consumidor, ele o colaborador é consumidor, e o consumidor pode vir a ser um colaborador. Sim, exato. E no final do dia, pessoas, né? Voltamos lá para a primeira coisa. Sempre, né? É sempre aquela mesma pessoa. E a gente vem desenvolvendo um trabalho, então, muito legal com eles, que também passa por otimização, por redução de custo. Por que eu vou patrocinar um festival em eBay, marketing, outro, se a gente pode, de alguma forma, unir forças e alinhar e transformar a marca. No primeiro momento a marca tem que estar mais forte, e daí depois a gente vê a consumer, a employer. Até um ponto que eu falo que o primeiro interesse do talento em trabalhar começa até com um produto. Super. São coisas diferentes, são coisas que no andar da carruagem ela até não se conecta, e às vezes pode ser até um problema para a empresa, né? Que um produto muito bom, a pessoa tem interesse de trabalhar lá porque gosta do produto, consome o produto e vai ver a cultura não tem o fit, não é a mesma coisa, e acaba não dando certo e se frustrando, né? Mas não deixa de ser um primeiro touch point, né? Eu falo muito que você trabalha na Nike ou na Adidas?
Uma parte responde Nike, outra responde Adidas, e aí a próxima pergunta é por quê? Porque o produto é mais legal, porque eu me sinto mais confortável aqui, porque eu acho mais bonito o produto. Então, por que não não beber dessa fonte de entrada e potencializar isso, de fazer essas dobradinhas? Eu acho super interessante de ter essas estratégias casadas, porque faz total sentido de aproveitar já um canal, porque é claro, quanto maior a empresa, quanto mais reconhecida ela é, claro que ela já vai ter uma porta de entrada. Quem não tem interesse em trabalhar numa empresa XYZ, nas maiores? Total, quem não tem? Total. Né? Aí sim você trabalha com reforço de EB para você se diferenciar do porquê é melhor trabalhar aqui. Eu sei que você quer trabalhar aqui, lá e lá e lá. Mas, como que eu posso me diferenciar? Só que essa porta de entrada, o EB pode. Cara, a redução de custo tá aí, entendeu? Você aproveita do marketing também. Tanto que nesse festival de Caruaru, o mote da nossa campanha de EB era do marketing é a sua casa bem vivida. E era, nós já entramos na sua casa, agora queremos que você entre na nossa. Porque é isso, eu tô há 7 anos na Electrolux, há 7 anos que eu entro na casa das pessoas olhando assim, os eletrodomésticos pra ver se são... E detalhe que a geladeira do estúdio aqui é Electrolux, tá? Eu reparei nisso. Vamos tirar uma foto lá depois pra gente. Não tem como, a gente tá muito linkado a isso, né? É o core do negócio. Claro, a gente tem outras coisas, tem produtos, tem serviços, mas o consumidor, no final, ele é impactado nesse primeiro momento. Não tem ninguém que eu conheço que fala, onde você trabalha? Eu trabalho na Electrolux. Nossa, que legal, lá tem um pacote de benefícios interessante. Não, a primeira coisa que vai falar, a geladeira da minha avó. É a experiência que o produto entrega pro consumidor, Total, e a gente precisa se aliar a isso, precisa beber dessa fonte mesmo, precisa ser uma coisa só. Sim. Mas, Cami, é muito bacana ver, né, e parabéns, acho que parabéns primeiramente pelo teu conhecimento, né, pela tua opinião, acho que é uma opinião contundente, assertiva, né, obrigado por trazer, agregar, né, enriquecer tanto essa conversa conosco. Parabéns até pelo movimento que você está fazendo, conduzindo dentro da Electrolux, que a gente mostra o nível, o quão complexo vocês estão fazendo com análise, cruzamento de dados, informação, para chegar no simples, aquilo que a gente comentou, né? Eu acho que realmente o que a gente olha muito no mercado, né? Você está numa cadeira, em uma empresa que tem um nível de maturidade assim, bem diferente que a gente percebe do mercado. Lógico, tem diversas empresas muito boas também, com o mesmo nível de entendimento, e eu fico muito feliz sendo um entusiasta da área, olhando, e nosso papel aqui é desenvolver profissionais, desenvolver o mercado para que a gente consiga olhar mais para os negócios, estratégias, ser relevante nas cadeiras que a gente ocupa, e eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, esse relato nessa conversa de uma hora e pouquinho, mas que foi tão rica, tão bacana e foi muito legal pra gente. Obrigado pelo teu tempo, Cami, foi muito bom tê-la aqui. Por mim, a gente teria mais aí umas 2h30 de conversa tranquilamente. Mas eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo teu tempo e pela parceria que a gente tem. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. E se precisar, eu tô aqui de volta. Da opinião polêmica é o que eu mais gosto. Legal. Mas eu super agradeço. Eu acho que esse movimento é tão importante para nossa área, para os profissionais que atuam, assim, eu acho louvável. E ver, vocês também estão aqui dedicando tempo, dedicando recurso, né, da organização ali de vocês para fazer um mercado crescer junto. Exatamente. Né, em prol de um mercado que cresça junto. Eu acho que isso é louvável. Louvável. Muito obrigada, não só pelo convite, por estar aqui, mas por prestarem esse serviço aí para essa área que a gente gosta tanto. Imagina, nossa missão é essa, né? Sim. Crescer o nosso mercado, fazer as pessoas se desenvolverem, fazer as empresas também se desenvolverem, e o pouquinho que a gente faz, eu tenho certeza que multiplica para quantas pessoas estão nos assistindo, que pegaram um ensinamento, que vão levar nas suas companhias, vão mudar um pouquinho a forma de pensar e agir. Eu acho que a gente, devagarzinho a gente vai plantando coisas significativas. Com certeza. É isso aí, Rafa. É isso aí. Gente, obrigado então pela audiência, né? Eu convido todo mundo também a acessar o nosso LinkedIn, né? Os nossos perfis nas redes sociais. O pessoal da edição vai deixar aí o perfil da câmera no LinkedIn, o meu, do Ali, né? O da Clima. Acompanhem também nossos webinars, né? Todos os meses tem webinar com a nossa liderança, então a gente sempre pega pautas aí que estão mais no hype, estão acontecendo, né? Pra gente dar a nossa opinião. Realmente, isso aqui não é só um podcast, faz parte de todo o movimento que a gente está buscando fazer.
Então, acessem aí, o pessoal tá colocando, né? Então, mais um episódio concluído aí com sucesso e foi um prazer também, né? Foi bom demais. Então, Valeu, gente, gente. Começamos com o valeu, soquinho e encerramos começa também. com soquinho, termina com soquinho e é isso aí. Pessoal, um grande abraço, obrigado por quem ficou assistindo a gente até agora. E sigam a gente, em breve mais conteúdos, converse com a gente, mande mensagem, Cami super à disposição também para responder, para ajudar, para disseminar cada vez mais esse conhecimento, tanto eu quanto o Rafa. Contem com a gente para a gente poder se desenvolver juntos sempre, tá bom? Forte abraço, gente, obrigado, valeu, tchau, tchau. Tchau, até mais.